Muito bem, queridos, eu quero cumprimentar todos os irmãos com um cordial boa noite, a paz do Senhor, do Eterno, que nós possamos, nesse momento, aprender um pouco mais da parte dele, né? Vamos estudar um pouquinho, fazer aqui um pequeno estudo, né, das Sagradas Letras. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Então, desde já, eu convido você a pegar as Escrituras sagradas, a pegar um papel, caneta, deixar aí pertinho de você, fazer algumas anotações, depois você pode rever essa filmagem, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser algo de muito valor para a tua vida. E tudo aquilo, se lembre disso, amado, tudo aquilo que o Senhor permite que você venha aprender, você não pode reter para você, você deve passar à frente, né? Passe para outras pessoas. Filhos na fé, filhos espirituais que o Eterno vai colocar no teu caminho, você tem a responsabilidade de passar esse ensino, né, para outras pessoas. Amém? Então, nesse momento eu quero convidar você a estar orando, né, para que o Senhor venha esclarecer, nos dar sabedoria, né, que o Espírito Santo derrame a sua obra de iluminação sobre nossas vidas e que nós possamos entender, absolver, processar a mensagem que vai ser falada, guardar no nosso coração, entender e guardar no nosso coração e viver, principalmente, tudo aquilo que vai ser falado, tá bom? Eu quero trabalhar com os irmãos hoje um tema, né, que é muito conhecido. Eu quero falar sobre a parábola do semeador, né? E desde já aí abra as escrituras em Mateus capítulo 13, né, do versículo 1 ao versículo 23. Esse é o nosso texto base, onde nós vamos estar aqui fazendo essa pequena devocional, tá bom? Mas antes eu quero orar com você, ok? Pai querido, Pai eterno, nesse momento nós queremos te adorar pelo dom da vida, pela oportunidade que ainda temos de estar numa nação onde temos o privilégio de falar a tua palavra abertamente, de entoar louvores a ti, de aprendermos, de trocarmos experiências, Senhor Deus, com outros irmãos, de sermos edificados através da vida de outros e podermos edificar através de nossas vidas. Então, neste momento, Pai, eu te peço, clareia o nosso entendimento, aguça as nossas faculdades intelectuais, para que nós possamos entender a tua palavra. Senhor Deus, guardar no nosso coração e principalmente nos dar força para vivê-la, vivenciá-la a cada dia de nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, queridos. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23, nos fala de uma parábola, né, muito conhecida. Eu, particularmente, já ministrei várias vezes, em vários lugares diferentes, sobre essa mensagem, sobre esse tema. E hoje eu quero trazer aqui, né, junto com os irmãos, esse ensinamento, porque a palavra do Eterno, ela sempre se renova. Você lê e passa uma mensagem hoje, e amanhã você vai dar essa mesma mensagem, o Senhor te dá todo um entendimento novamente, todo diferenciado. Então nós vamos aqui hoje ver esse texto com uma nova roupagem, né, com uma nova adornação, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado, amado. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 1 nos diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Versículo 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra, não tinha raiz e secou-se. 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 19. Vamos pular agora
versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esta, agora já o Senhor interpretando a parábola do semeador para os seus discípulos, né? Versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que lhe foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo se alegra, mas por não ter raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas, versículo 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, queridos? Glória ao Pai. Eu quero dizer para você que todas as vezes que eu me deparo com esse texto, eu sou tremendamente edificado. Eu já li as Escrituras algumas vezes, sabe, irmãos? E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu leio a parábola do semeador, o Senhor, ele consegue me surpreender, né? Então eu quero destacar aqui, irmão, eu quero usar 3 elementos figurantes aqui do texto. Primeiro, o semeador. Nós vamos falar do semeador, da semente e do solo, em seus 4 estágios, né? Muito bem. Queridos, em primeiro lugar vamos falar aqui sobre o semeador. Esse texto, ele nos diz o seguinte: o semeador saiu a semear. O trabalho do semeador, eu quero dizer para você, que é muito importante. Porque a semente em si, por si só, armazenada, a semente no armazém, ela não tem o devido valor. Porque lá não é o lugar dela estar. Ela precisa estar no solo. Então, o semeador, ele é aquele que pega a semente e lança a semente no solo. Trabalho muito importante, né? Devemos considerar o trabalho do semeador. Mas é interessante que esse texto, querido, Jesus, nesse texto aqui, nesse contexto, Jesus não fala o nome do semeador. Jesus não fala dos projetos desse semeador, ele não fala se esse semeador tinha família. Não nos é comunicado nada sobre a pessoa do semeador. Então nós temos algumas lições aqui que aprender, né? O mestre nos ensina com isso que o seu trabalho, o mestre Jesus, ele nos ensina que o trabalho do semeador é importante, porém não mais importante do que a semente. E a sua pessoa não é mais importante do que o seu trabalho. Os irmãos estão me entendendo? Seu trabalho é importante. Porém, o contexto não é dado. Cristo não dá tanta ênfase à pessoa do semeador. O semeador aqui nessa passagem, querido, você pode observar que ele é basicamente anônimo. Você não conhece nada sobre ele. Apenas sobre o seu trabalho. Ok? Isso nos traz ao entendimento algumas lições, querido. Em primeiro lugar, o semeador, ele tem um trabalho de suma importância, mas ele não pode ser supervalorizado acima da semente. Observe que, ao contrário do semeador, a semente, ela é importante. Vamos falar agora da semente. Para a semente lhe é dado o nome, para o semeador não. No versículo 19 diz que a semente é a palavra do reino, que é lançada sobre o solo, sobre a terra. Veja bem, a semente tem um nome. Ela é identificada como a palavra do reino, né?
Interessante isso, né, querido? O Senhor rotula a semente. O tipo de semente que deve ser lançada na terra. O semeador recebeu essa semente com esse rótulo. A palavra do reino. O evangelho verdadeiro, puro. Então o que acontece hoje? Hoje nós vemos uma verdadeira troca, uma inversão de valores. Né? Nós vemos a pessoa do semeador supervalorizada e a semente da palavra ignorada. Nós podemos observar através dos meios de comunicação. Eu sou uma pessoa que eu vou em muitos lugares, eu sou convidado para ir pregar em vários lugares e eu observo muitas coisas. Muitas vezes fico quieto, não falo porque não é dada a oportunidade, não é o momento propício e nós temos que ter direção vinda do alto para saber o momento certo de falar, se temos abertura, né? Se você pode lançar uma semente de vida na vida desse líder que está ali, que tem uma multidão de ovelhas aos seus cuidados e de repente está enveredando por um caminho errado. Graças a Deus, muitos que Deus me usa para falar, meu irmão, o Senhor, Ele te ama, o Senhor tem um trabalho maravilhoso contigo, cuidado com essa semente. E muitos ouvem, irmão, obrigado, eu vou orar, vou pedir direção de Deus, mas desde já eu quero te agradecer por essa palavra. Outros ignoram, é a questão dos solos aqui que nós vamos já falar, né? Nem todos são receptivos a uma palavra verdadeira, porque, queridos, a verdade, ela nem sempre agrada. Aliás, na sua maioria, a verdade confronta. A verdade, ela choca. A verdade, ela esmiuça. E o verdadeiro evangelho, a verdadeira semente, ela é isso. Veja que, em relação aos solos, são 4 tipos de solo. E só um é receptivo. Só um produz a 100, a 30, a 100, a 30, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, nós temos aí um quarto, 25% do solo das pessoas. Solo é coração, fala de coração das pessoas. A maioria não vai ser receptiva à semente verdadeira. Querem qualquer outro tipo de semente, qualquer outro tipo de palavra que lhe agrade o coração, mas não quer uma palavra verdadeira. Porque ouvir uma palavra verdadeira implica, querido, em mudança de comportamento. E muitas vezes o ser humano está acomodado no seu mundinho. Não, eu não quero ouvir essa semente. Eu não quero essa semente plantada no meu solo, no meu coração. Eu não quero ouvir essas verdades. Me deixe pecar em paz, me deixe no meu cantinho. Me deixe no meu cantinho. Leve essa mensagem de construção para outro canto, porque eu não quero. A verdade, ela incomoda. E geralmente essas atitudes, essas ações, essas palavras que você ouviu agora, elas vêm de pessoas que precisam serem refeitas pela palavra verdadeira, pela verdadeira semente, a semente do reino. Agora observe bem, querido, a semente, ela é muito importante, por isso lhe é dado o nome. Por isso o Messias disse que, lá no versículo 19, que ela é a palavra do reino. Já o semeador, ele não tem um nome. E hoje nós vemos o ser humano. As escrituras nos dizem o seguinte, o apóstolo Paulo fala aqui nos finais dos tempos, muitos cercar-se-ão de mestres, né? Como seguindo a sua própria cobiça, sabe? As pessoas fazem isso hoje. As pessoas, que eu digo na sua maioria, tem e sempre vai ter um grupo que não pode ser aplicado essas palavras. É chamado de um remanescente fiel. É um pouquinho de tal ministério, de tal denominação, porque Deus na realidade não criou denominação, né? Mas nós temos sempre um pouquinho ali, um pouquinho aqui de pessoas fiéis. Quem são as atitudes que dizem, aquelas pessoas que responderem à semente do reino, essas são o remanescente fiel. Aquelas pessoas que têm um coração receptivo a uma palavra, a um ensinamento como esse, querido. Essas são as pessoas, né, que o Senhor escolheu, que o Senhor intitula de remanescente fiel.
Ok, meu amado? Uma palavra dessa, querido, não é uma palavra popular. Muitas pessoas não sentem prazer em ouvir um ensinamento desse. Sentem prazer em ouvir bênção, em ouvir ministração de bênção, que o Senhor vai te dar um carro essa semana. É esse tipo de semente que essas pessoas querem, né? O Senhor tem cura para você, o teu milagre vai chegar, você vai receber a porção 100 vezes mais, e coisas que venham alegrar o coração humano, né? E tem assim, aqueles pretextos de dizerem assim, olha, eu não prego as mensagens que você prega, mensagens assim que confronta diretamente as pessoas, porque você está tornando muitas vezes o céu um inferno. Eu já ouvi pessoas dizerem isso para mim. Irmão Vantes, você com suas mensagens torna o céu um inferno. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Você que tiver contato com essa mensagem, não foi autorizado. Não foi autorizado a mim como semeador, porque semeador é todo aquele que leva a mensagem do reino. Pastores estão hoje na condição de semeador. Qualquer líder, qualquer pessoa, qualquer ser humano que exerça algum tipo de influência sobre outro ser humano, ele está na condição de um semeador. E eu quero dizer para você que não foi dado autorização ao semeador semear qualquer outro tipo de semente que não seja a palavra do reino, querido. Se ela vai agradar ou não, se ela vai germinar em um solo e em 3 solos ela não vai produzir, não é um problema do semeador. Você não tem nada a ver com isso. A tua obrigação, a minha obrigação é pregar a mensagem do reino, o evangelho verdadeiro. Não esse evangelho podre, fraco, sem força, que tem sido pregado por muitos pregadores, inclusive esse, que um dia me confrontou dizendo que eu torno o céu um inferno por causa das verdades que prego. Eu, querido, não sou santo. Eu sou uma pessoa que estou num processo de santificação, porque santificação é isso, é um processo, né? Santidade é um estado, os anjos estão em estado de santidade. Nós, seres humanos, estamos num processo de santificação que só acaba na glória, né? Só acaba quando esse corpo mortal se revertir de incorruptibilidade, né? O apóstolo Paulo fala isso na carta de 2 Coríntios. Então, veja bem, nós não temos autorização de pregar, de levar, de jogar no solo nenhum outro tipo de semente que não seja a palavra do reino. E a palavra do reino, ela vem para isso, ela vem para confrontar. Que o Senhor cura, que o Senhor batiza, que o Senhor quer salvar, que Ele é um Deus de milagre, de prosperidade, tudo isso nós entendemos que é. Porém, a ênfase não deve ser dada nessas questões. Não, isso não deve ser, os holofotes não devem ser jogados em cima desse evangelho, e sim o verdadeiro evangelho. Então eu sou chamado para isso. Se isso incomoda, eu lamento. O meu desejo, o desejo do meu coração é que uma palavra dessa germine e produza sim a 100, a 60 e a 30 por 1. O maior nível de produção dessa mensagem, da mensagem do reino, 100 por 1 significa 10.000%. 1 por 1 é 100% de aproveitamento. 100 por 1 significa 10.000%, irmão. A palavra ela produz com qualidade, querida, mas no tempo do Senhor. Entendeu, amados? É no tempo certo. Nós, como seres humanos, meros mortais, não podemos querer acelerar esse processo de crescimento. E muitos líderes têm feito isso hoje. No afã de querer ter uma igreja, um templo cheio de pessoas, tem semeado todo tipo de semente que não é a verdadeira semente, a palavra do reino que o versículo 19 fala. E o homem não tem autorização para fazer isso. Não foi dado ao homem, ao semeador, autorização para fazer isso. Não, eu quero pregar aqui outra semente, eu quero semear outra semente, que esse processo vai acelerar. Entendeu? Esse processo de crescimento ele vai acelerar. Eu vou crescer, né? Vou fazer aqui, o que eu vou inventar aqui? Eu vou inventar aqui vários tipos de estratégias. Agora eu quero falar um pouco desse tipo de semente. Essa semente corrompida que muitos têm semeado em terras, parece que tem dado fruto. Parece, querido.
Parece que tem dado um determinado crescimento e que tem alegrado e satisfeito os propósitos, a ideia de muitos líderes. E que entendem que isso é crescimento. Querido, existe crescimento sadio e existe inchaço. O Senhor não tem nada contra a multidão, ele pregava para as multidões. Mas existe um conceito muito errado hoje, que o próprio ser humano cria isso, sabe, irmão? Pessoas criam isso. Por exemplo, a ideia de muitos é que um pastor de um ajuntamento de 100 pessoas, de uma igreja de 100 pessoas, ele é menos importante do que um que tenha 1000 pessoas, 1000 membros, ou 10.000 pessoas, 10.000 membros. Isso é completamente errado. Um servo de Deus, amado, um pastor, ele não deve ser medido dessa forma. De maneira nenhuma. Ele deve ser medido pela qualidade da semente que ele tem jogado na terra. A questão do crescimento não é com ele. Se o Senhor achar que ele pode ser líder de 100, o Senhor vai colocar sob seus cuidados 100. Se o Senhor achar, se o dono da fazenda, se o dono da seara achar que ele tem condições de liderar 1000, ele vai permitir que 1000 almas estejam sob o comando de determinado líder. Se ele achar que o seu coração vai ter maturidade suficiente para liderar 10.000 e vai saber devolver toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque a multidão, querido, ela embriaga. A multidão embriaga. E muitos têm se embriagado com esse conceito errado, com essa medida errada, com esse tipo de avaliação errada de um ministro. O ministro não pode ser avaliado dessa maneira, querido. Eu conheço muitos homens fiéis às Escrituras, que tem lá na sua igreja 100 membros, 200, 500 pessoas, e que são homens que você ouve uma mensagem equilatada, uma mensagem de excelência. Não é polir um gritinho para ver pessoas cair, pular e achar que isso é mover de Deus, que isso muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, que ele não tem nada a ver, não tem um aproveitamento sadio. As pessoas saíram dali emoção pura. Muitos, queridos, acham que lotar uma igreja através de entretenimento e apelo emocional vale alguma coisa para Deus. Isso não vale nada para Deus. Vale muito mais uma mensagem verdadeira, um ensino que vai trazer crescimento e aquela vida vai ser edificada. Leve essa mensagem para sua casa, compartilhe com outros e seja edificado e mude seu comportamento. E nisso ela é aperfeiçoada na sua caminhada rumo à glória através do ensinamento da palavra, a semente verdadeira. E hoje nós vemos, querido, uma verdadeira mudança. O líder, o semeador, que no contexto aqui anônimo, ele pega um brilho totalmente gigantesco, vamos dizer assim. Os holofotes são jogados em cima da pessoa do semeador e não em cima da semente. É uma verdadeira idolatria da pessoa do semeador hoje. Eu creio que você há de concordar comigo que antigamente se reconhecia uma igreja pelo símbolo da cruz, né? O símbolo de vergonha, de fracasso, de fraqueza, se tornou o símbolo mais poderoso do cristianismo, a cruz. Então veja bem, o que acontece, queridos? E que antigamente era até um símbolo pagão. Mas o nosso mestre, o nosso Messias, o verdadeiro Messias, ele permitiu que ela fosse símbolo de poder. E hoje a cruz de Cristo é a nossa força. É olhando para a cruz que nós somos mudados, né? Vendo o sacrifício dele na cruz que nós somos redimidos. É símbolo hoje de poder. Então veja bem, queridos. Você via e identificava uma determinada igreja pelo símbolo da cruz. Hoje não tem mais isso. É a pessoa do semeador. Ele se tornou o símbolo da igreja em muitos lugares. Você vê, as pessoas colocam um vinil. Em muitos lugares tem isso, né? Um vinil imenso com a foto e a foto do presidente e a presidenta do ministério.
Aonde está escrito que o semeador tem autorização para fazer isso? O semeador não foi lhe dado autorização para isso. Não foi lhe dado. Isso não tem base escriturística. Não tem. As escrituras sagradas não apoiam esse tipo de comportamento. Isso é o reflexo da vaidade de homens caídos, homens carnais. Por que não tem necessidade disso? Isso não é querer polemizar nada não, queridos. Eu estava estudando sobre esse tipo de comportamento. Eu estou escrevendo algo, irmãos. Comecei, não sei se um dia Deus vai me permitir publicar, imprimir, eu não sei. Mas eu comecei a escrever um material sobre liderança, sobre autoridade espiritual, a questão da honra. E eu dei a esse livro o título de Complexo de Messias. Pessoas têm se envolvido com isso, têm entendido, têm tido uma visão totalmente distorcida do que é autoridade, do que é honra, do que é ser respeitado como semeador, como ministro, e o que é ser idolatrado por pessoas. Isso não encontra base bíblica, amados. Isso mostra o caráter carnal de muitas pessoas. Eu quero lhe dizer o seguinte, meu amado. Se Cristo, que fez essa parábola, que passou, que ensinou o povo através dessa parábola, achasse que o semeador devesse ser honrado com tantas honrarias, estaria escrito aqui na passagem do semeador, Mateus capítulo 13. Só que Cristo mostrou com essa aqui, com essa mensagem, que o seu trabalho é importante. Porém, não deve ser dado tanta ênfase à sua pessoa. O apóstolo Paulo, quebrando essa ideia desse endeusamento da pessoa do semeador hoje, essa idolatria na pessoa do semeador, que é o líder, o pastor, em muitos lugares aí, apóstolos, né? O apóstolo Paulo tem uma atitude completamente contrária do que muitos têm hoje. Ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Tudo vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Santo de Israel, como muitos têm perdido essa visão. Essas pessoas até começam com a visão certa, com o propósito certo, mas a multidão vem e a pessoa embriagada pelo poder, dos espinhos aí, a semente que cai entre os espinhos, os prazeres, a glória do mundo. Envolve, querido. Eu fico vendo tantos cantores evangélicos que a gente começa a ver a caminhada do camarada e da irmã, começa toda humilde, toda ali, vem quando vem a fama, vem, meu irmão, porque a fama é uma lepra. João, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas por quê? Por que não pode? Porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aqueles que estão em Cristo permanecem para sempre, querido. Não devemos amar nada. Mundo nesse contexto aqui, querido, não é a mesma coisa que mundo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira as pessoas. Não, mundo nesse sentido aqui é cosmo. Não ameis o mundo, essa atmosfera que nos cerca, esse sistema, né, no qual nós somos envolvidos. Não podemos ser dominados como igreja, mas esse sistema nos cerca. E se nós não vigiarmos, ele pode nos dominar. E aí, querido, entra o perigo. Quando o líder começa a ser entorpecido pelos prazeres do mundo. Querido, raramente ele consegue voltar à sensatez. E com isso, ele faz todo tipo de loucura para receber a glória de homens, fama, honra, reconhecimento. Pega alguns versículos das Escrituras e começa a desenhar um padrão de honra que não encontra base bíblica. Eu vou trazer uma mensagem, a próxima mensagem, eu já tinha conversado isso, vamos falar sobre a autoridade e sobre honra, segundo o modelo bíblico. Tá, irmãos? Não é essa idolatria generalizada que se vê pela pessoa do líder hoje. Então veja bem, Paulo diz que, olha,
É importante o trabalho de Apolo, é importante o meu trabalho, mas, querido, nada disso é comparado ao trabalho daquele que dá o crescimento. Hoje em dia, essas expressões, meu discípulo, meu ministério, meu 12, meu isso, elas são muito comuns, mostrando que a pessoa tem uma ideia diferente do que é a semente do reino. Muitos semeadores hoje perderam totalmente a ideia da importância da semente do reino. E aí jogam no solo um outro tipo de semente, qualquer outro tipo de semente que não é a semente verdadeira. Eu estava conversando essa semana com algumas pessoas sobre a questão das estratégias, né? Hoje nós temos aí o arraial gospel, o funk gospel, o forró gospel. Nós temos a noite country gospel, né? São tantas coisas. O vale tudo gospel dentro da igreja, que é para trazer as pessoas. Meu irmão, se é dessas pessoas que tá usando droga, irmão Vontes, essas pessoas estão aqui. E eu cheguei a perguntar, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Eu cheguei a perguntar dessa pessoa, mas você prega um evangelho. Se você crê que esse evangelho não é poderoso o suficiente para mudar a vida desse pecador, então rasga as escrituras e apostata da fé. Porque foi essa semente que foi deixada para você semear. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você não possa fazer algum tipo de trabalho evangelístico, não é isso. Mas o que nós temos visto hoje é uma verdadeira dependência da estratégia, dos meios de estratégia. E a pessoa do Espírito Santo tem ficado de lado. Lá em Atos capítulo 2, querido, diz o seguinte, no versículo 42, diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na oração. Aí começa a falar várias coisas. Lá no versículo 52 diz, resumindo, e com isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira semente, que lá no contexto diz a doutrina dos apóstolos. Pô, se era a doutrina dos apóstolos, era a doutrina de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo lá, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo, a partir do 23, ele não passou nem o ensinamento dele próprio. Ele diz, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, né? Então veja bem, tudo aquilo que o apóstolo falava era aquilo que ele tinha recebido. Nós recebemos, querido, essa semente que é poderosa para germinar no tempo certo. As escrituras dizem que lá em Atos, com isso, dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Não precisa apelar para a carnalidade. Não precisa apelar para o mundanismo. Não precisa. Durante muito tempo eu abracei essa ideia, sabe, irmão? De qualquer coisa é válido para ver a igreja cheia. Vale tudo nessa guerra de querer ser grande, de querer ter um templo cheio. Não vale tudo não, meu irmão, você está em adultério. Meu irmão, o Senhor tem... Não, meu irmão, fique aqui. Não, você pode continuar no louvor, meu irmão. O Senhor sabe das nossas fraquezas, irmão. Sabe? O Senhor, fique lá. Meu irmão, você tem algum tipo de envolvimento com o homossexualismo, com a sodomia, não se preocupe não, você pode continuar no grupo de dança ali, meu. Não se preocupe, porque quem sou eu para julgar o irmão? É mais ou menos isso, querido. Esse evangelho podre não tem força de mudar. Muitos líderes têm semeado esse tipo de semente, passado a mão. Queridos, as escrituras elas condenam o adultério, elas condenam a sodomia. As escrituras condenam essas coisas. Muitas vezes você tem medo, os semeadores têm medo de semear essa semente. Não, meu irmão. Eu vou pegar, o irmão vai ficar chateado, ele vai para outro canto. Nós temos que ter... Sim, meu irmão, eu acredito, Vantes, eu quero dizer para você, preste atenção, querido. Para que depois eu não seja taxado de radical, de que leva tudo aos extremos. Queridos, eu tenho a seguinte visão, segundo as escrituras. A igreja ela é um lugar de pessoas doentes, sim. Vinde a mim, né? As escrituras falam em Mateus, todos que estáis cansados, sobrecarregados de pecado. Com certeza, se quer alguma coisa com Cristo, é porque está cansado de pecar. Mas veja bem,
existe um determinado momento. Deus, ele ama o pecador do jeito que ele está. Você já deve ter ouvido essa frase. Mas ele se recusa a deixar que você permaneça do mesmo jeito. Então você chama a primeira vez, irmão, você continua com algum tipo de problema dentro dessa área. Você continua com essa mulher, meu amado. Irmão, membro aqui da igreja, empresário, você continua. Pare com isso. Honre sua esposa. Meu irmão, você continua com essas práticas. Olha, o Senhor fez homem e mulher. O Senhor quer algo especial para você. O Senhor tem uma varoa. O camarada não quer. O camarada continua obstinado no pecado. E o líder, o semeador, sabe que o cara está pecando. E se omite, se acovarda de o confrontar na palavra. Não é esse bababá de dizer não me julgue, não julguei para não ser julgado. Não tem nada a ver com isso, irmão. É chamar, aconselhar, falar, não quer estar aqui, meu irmão. As escrituras não apoiam isso. Ou você muda ou você sai. Veja bem, queridos. O evangelho que o Senhor nos deixou, ele é um evangelho exclusivo. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, não é um caminho como se tivessem outros. O evangelho, a mensagem do evangelho, ela é exclusiva, ela é única. Você não tem que agradar pessoas para pregar a verdade, querido, a palavra do reino, a semente verdadeira. Você não precisa, você só precisa seguir o manual. A questão do solo não é contigo. É claro que o Eterno, ele tem poder para fazer um rebuliço na vida da pessoa, nesse coração, nesse solo, remexer a terra para que ela se torne uma terra fértil. Mas não cabe ao semeador, nem a mim nem a você, querer dar uma forcinha para o Eterno e semear qualquer outro tipo de palavra. E hoje em dia nós temos visto um verdadeiro terrorismo teológico dentro dos ministérios, no afã de trazer multidões para dentro. É uma verdadeira anomalia teológica. De tudo se inventa. De tudo se inventa e se aceita. As pessoas não procuram ver e não, mas isso aqui não está nas escrituras, não é assim, não funciona, a gente não precisa apelar dessa forma, não. Todo mundo aceita, balança a cabeça, diz amém e pronto. E com isso, querido, o verdadeiro evangelho é banalizado. Sabe? Eu tenho uma palavra muito tremenda, querido, de Paul Washer, que eu gosto muito de sempre estar falando. Se você usa meios carnais para atrair os homens à igreja, preste atenção, querido. Se você usa meios carnais para atrair os homens à igreja, você vai precisar de meios mais carnais ainda para mantê-los na igreja. Então você não precisa apelar. A tua palavra ela vai ser comprometida como líder, como semeador. Cuidado com a semente, líder, que você tem semeado. Eu conheço muitos pastores que começaram a sua caminhada, eram pastores tidos como homens, sabe, dotados de uma sabedoria tremenda nas escrituras, fiéis às escrituras, ditos reformados. E até muitos desses, tá? Eu conheço muitos reformados fiéis às escrituras, mas eu conheço também alguns que enveredaram por outros caminhos e hoje, sabe, permitem todo tipo de loucura dentro da igreja. E são muito hipócritas. Eu fui em um determinado lugar, meu irmão, que o camarada dançou forró na hora foi uma conferência que eu fui convidado para ir. O camarada dançando forró com outro homem. 2 varões, membros do ministério. E eram obreiros, porque estavam atendendo na porta, dançando forró gospel dentro da igreja. E no final, e logo depois, isso foi logo no começo, na hora da mensagem, o camarada tem a cara de pau, o anjo da igreja, o pastor, de dizer, amados, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Eu saí na hora, irmão, porque é um absurdo, sabe? Cria-se uma loucura e depois o camarada tem a cara de pau de mandar a igreja levantar em reverência. Quem é essa pessoa? Que tipo de líder é esse para falar de reverência? O que uma pessoa dessa entende por reverência? Amados, nós precisamos ter reverência com as escrituras, inclusive a começar pela semente que nos foi mandado semear. Amém, meu amado? Eu quero dizer para você, querido, que
hoje faz da estratégia. Hoje tem muito tipo de estratégia, né? Nós temos vários tipos de modelos de coisas. Nós temos aí o G12, nós temos o MDA, nós temos aí vários tipos, né, de palavras, de sementes que são lançadas. As estratégias hoje elas têm tomado um espaço considerado hoje, né, na vida da igreja. A pessoa do Espírito Santo, as escrituras, o ensinamento, ele é deixado de lado. As pessoas têm ignorado isso. Toda a história das escrituras, amado, quando o povo se afasta das verdades bíblicas, o povo começa a perecer. Muitos falam esse versículo repetidamente, de uma forma muito, às vezes até sem refletir. Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você for estudar o contexto de Oséias 4,6, por que isso está escrito lá? O povo estava vivendo numa miséria. O povo de Israel, a nação de Israel, estava vivendo em completo descaso em relação às escrituras. E com isso eles pecavam contra o Eterno e recebiam uma punição. Eram oprimidos pelas nações que os cercavam. Todas as vezes que a igreja se deixar de depender da palavra do dono, do seu noivo, ela está correndo sério risco, querido, de ficar enferma, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, há entre vós, por não ter discernimento das coisas santas, que ali naquele contexto não é só em relação era em relação à ceia, mas eu quero aqui pegar para outros pontos. Nós sabemos que nós podemos aplicar, e muitos por não ter discernimento, sabe? Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Fraqueza, doença e morte é o estado de muitos lugares hoje. Muitos ajuntamentos que recebem o título de Igreja de Cristo. Ajuntamentos de pessoas, né? Igreja não é o templo, são pessoas que estão nesse estado. Fracos, enfermos e mortos. Dormes nesse sentido aqui, muitos que dormem são mortos espiritualmente. Não tem força. Esse evangelho, essa semente que tem sido lançada em muitos lugares, não tem força para converter o pecador, para chocar a vida, confrontar o pecado, não tem. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: existem 4 tipos de solo. Depois você pode ler novamente esse capítulo. E eu quero te dizer, querido, não te preocupa com os primeiros 3. Não te preocupa. Porque muitos podem pensar assim, se 3 tipos de solo não vão ser receptivos à palavra do reino, poxa, eu vou logo pular uma etapa e eu vou pregar para aquele que eu vejo que vai ser o cristão tipo A, o receptivo, porque tem o cristão tipo B, ou tem um incrédulo tipo A, receptivo, e tem um incrédulo tipo B, que não dá espaço para a palavra, né? Não, nós também não temos autorização para isso. O chamado que temos é lançar semente, né? E o tipo de solo que vai responder já não é com a pessoa do semeador, isso é com a pessoa do agricultor, o nosso Pai Eterno. Então, querido, eu quero dizer que você sempre vai ouvir nos meus ensinamentos aquilo que o Senhor me dá para repassar, que na realidade não são meus. A minha tônica é essa, entendeu? Eu quero dizer que o Senhor, Ele quer restabelecer, sabe? Nós ouvimos falar muito, Ele quer restabelecer a sua palavra nos corações de muitos líderes, tá, amado? Nós ouvimos muito falar de avivamento, né, querido? A cidade do avivamento tal. Eu quero dizer, meu irmão, que as pessoas têm uma ideia muito errada de avivamento. Existe, as escrituras vai falar de um avivamento que vai ser derramado nos últimos dias, chuva serôdia. Sabe, irmãos, essa chuva, esse avivamento será um avivamento estrondoso. Mas para que haja esse avivamento é preciso haver novamente um retorno às escrituras, uma reforma teológica. Eu creio que o Espírito Santo não vai ser uma reforma teológica, queridos, eu penso assim, completa em todos os lugares, de forma exata como foi a reforma protestante. Não é isso. Mas eu creio que Deus ele vai mexer em muita terra aí.
espinhosa, rochosa, beira do caminho, e ele vai mover uma multidão para retornar à casa do Pai, mas eles vão ter que passar, em primeiro lugar, a aceitar. Para serem aceitos na casa do Pai, tem que aceitar a semente do reino, o verdadeiro evangelho. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te dar entendimento, esclarecimento de tudo que esse pequenino aqui tentou semear no teu coração. Essa palavra ela não é minha, ela é do Senhor, o dono da seara, o dono do teu e do meu coração. Quero dizer, meu irmão, que eu te amo. Te amo de verdade. Alguém pode pensar assim, mas como que esse cara está dizendo que me ama, se ele nem me conhece? Em Romanos capítulo 5, versículo 5, né? O amor de Deus ele é derramado, irmão, nos nossos corações. Nós amamos as pessoas porque nós nos sentimos compungidos sim a amar. É uma obrigação, é um dever, obrigação não. Se você é cristão, a primeira coisa que te caracteriza como cristão é amar o teu próximo. E eu lamento, eu não tenho raiva das pessoas que propagam mentiras, sabe? Eu fico triste e combato, porque eu sou chamado a combater. Em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 24, diz que nós não devemos ser participantes das obras, das más obras, mas devemos denunciá-las. Então o meu trabalho é esse, sabe? É pregar. Eu quero dizer que eu não sou perfeito, não. Todas as vezes que você me ouvir semear uma palavra dessa, eu quero dizer que eu sou falho. Mas eu tenho buscado a direção num Deus que eu sirvo, o verdadeiro Deus, todos os dias, e dito assim: Senhor, me ajuda a viver tudo aquilo que eu ensino. Me ajuda a viver aquilo que eu passo para as pessoas que se espelham em mim, que se influenciam através da minha pessoa, da minha esposa, da minha família. Eu quero dizer, você é semeador. Você, semeador que está na frente de obras, você, semeador que de repente não está diretamente ligado à frente de um trabalho, mas que influencia outras pessoas, semeia a semente do reino. Versículo 19. Não tenha medo de pregar o evangelho verdadeiro, meu irmão. O Senhor vai te recompensar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ainda estarmos numa nação que é permitido fazer isso que eu estou fazendo agora. Nós não temos aí uma boa qualidade de imagem, de áudio talvez, poderia até ser melhor, mas o intuito aqui, querida, é te abençoar, é que você entenda que o Senhor te ama e Ele quer que você tenha contato com uma verdade que venha dele. Porque existem muitas outras verdades. Hoje em dia tem muito isso, né? As verdades relativas. O que é verdade para você pode não ser verdade para o outro. Não, mas é o que você pensa. Ah, irmão, e dizem assim, né? Muitos dizem assim: olha, irmão, isso é o que você pensa, eu respeito. Porém, eu penso desse jeitão. Nós temos que pensar segundo as Escrituras. Ela não é uma verdade relativa, ela é uma verdade absoluta. Tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu agradeço esse momento, entendeu? E que você possa fazer um bom uso desse material e ser ricamente abençoado. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Cristo. Amém.